Verdade. Bom, nós vamos agora então vamos de entrevista, né, com o Dimas Covas. Bom, ele vai nos falar então, um médico, diretor-geral do Instituto Butantan, sobre a produção e distribuição da vacina Coronavac. Bom dia, doutor Dimas Covas. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutor Dimas, qual é o andamento da vacina Coronavac no momento? A Anvisa deve acelerar o processo de liberação da vacina? Olha, a vacina nesse momento está na última fase de desenvolvimento, que é a chamada fase de estudo clínico. Nessa fase, nós estamos vacinando 9.000 voluntários, distribuídos em 12 centros e em 6 estados. Nesse momento, mais de 4.300 voluntários já foram vacinados com a primeira dose e nós pretendemos, até o final desse mês, vacinar todos os 9.000 voluntários. A partir daí, a partir dessa última inclusão, ou seja, a partir do dia 15 de outubro, na segunda quinzena de outubro, os dados de eficácia da vacina poderão aparecer. Nós já poderemos analisar esses dados e ver, né, se a vacina demonstra eficácia ou não. A partir dessa demonstração é que é feito o registro da vacina. A vacina sendo eficaz, segue para o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a nossa Anvisa, e aí ela tem os prazos, né, para liberar a vacina para uso na população. Nós temos aí uma estimativa de que isso acontecerá até o final desse ano. Tá? Então, temos a perspectiva de já, no início do próximo ano, iniciar a vacinação da população do Brasil. Paralelo a isso, o Butantan, até dezembro, terá 46 milhões de vacinas, de doses de vacinas prontas para entregar ao Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, que é quem faz a vacinação, quem comanda o Programa Nacional de Imunização, terá à sua disposição, em dezembro, 46 milhões de doses e ele poderá, então, iniciar o seu programa, né, a partir do ano que vem, e aí com os critérios que ele definir. Né? Então, esse é o cronograma nesse momento, né? É um cronograma, vamos dizer, um pouco otimista, sim, sem dúvida nenhuma, porque nós dependemos do resultado aí dos estudos clínicos. Doutor, então, há a possibilidade já de uma vacinação, imunização para as pessoas a partir, então, do ano que vem. A gente pode falar, então, já que tem uns prazos, né? São doses, que as pessoas vão estar realmente imunizadas a partir de fevereiro, março, por aí, caso a vacina já comece em janeiro, a vacinação? Olha, como eu disse, é difícil você dizer, porque aí já é da parte do Ministério. Quem faz a vacinação, quem distribui as doses, quem controla o processo de vacinação no Brasil, é o Programa Nacional de Imunização, que é o maior programa de imunização pública e gratuita do mundo. Mais de 2 dezenas de vacinas totalmente gratuitas são oferecidas aqui no Brasil, para a população de uma forma geral. Então, é ao Ministério que caberá definir os critérios e as doses, qual vai ser a distribuição. Deve ter critério, obviamente, como toda vacina tem. Imagino que esses critérios estejam sendo definidos já pelo Ministério. Na minha percepção pessoal, são critérios que são muito parecidos com o atual critério para a vacina da gripe. Quer dizer, as pessoas que são mais expostas e as pessoas que têm maior risco no primeiro momento e, posteriormente, a extensão para todo o restante da população. O senhor acha que no estado de São Paulo isso pode acontecer de uma maneira diferenciada, já que é aqui, né, que essa vacina está sendo desenvolvida? Pode ser que os paulistanos tenham acesso a ela mais rapidamente ou não? Tudo depende do Ministério da Saúde. Olha, o Butantan é o maior produtor de vacinas do Brasil, um dos maiores produtores de vacina do mundo.
né? Hoje ele tem a maior fábrica de vacina da gripe do hemisfério sul, e toda a produção do Butantan, todas as vacinas que o Butantan produz, num quantitativo aí superior a 100 milhões de doses por ano, são entregues ao Ministério da Saúde. Quer dizer, nós atendemos às demandas do Programa Nacional de Imunização. Então, esse esforço que nós fazemos aqui no Butantan, com o apoio do governo do Estado de São Paulo, com o apoio entusiasta do nosso governador, João Dória, é no sentido de que tenhamos a vacina para os brasileiros. Brasileiros de todo o país e aqui de São Paulo também. Então, essa é a perspectiva. Doutor Dimas, o senhor participou das coletivas, juntamente com o governador e o prefeito, todo esse tempo. Qual a sua projeção como médico, ex-diretor de contingência do Covid-19, nessa projeção em relação à pandemia? Olha, nós estamos exatamente no que nós poderíamos chamar do ponto mais alto do número de casos e número de óbitos, com uma tendência de queda, né? Essa projeção já existia desde junho, de que a partir de setembro, né, nós poderíamos começar a ter uma diminuição do número de casos e número de óbitos, e isso, nessa projeção, vai se estender até o começo do próximo ano, né? Até janeiro, fevereiro de 2021, devemos ter casos ativos, né, de transmissão. Portanto, a vacina ela vai chegar ainda num momento importante, né, não só no sentido de combater a atual epidemia, como de prevenir o seu retorno, que isso que é importante. Quer dizer, tudo indica que o coronavírus é um vírus que veio para ficar e nós temos aí que aprender a lidar com esse vírus da forma mais eficiente possível. E a vacina, sem dúvida nenhuma, vai ser um auxiliar muito importante. Doutor, tem uma corrida, né, hoje, para uma corrida mundial em relação à produção, né, dessa vacina, na verdade, a descoberta, né, dela. Alguns países, inclusive, já têm. O Brasil, claro, se destaca e isso é de muito orgulho para todos nós. Mas há a possibilidade de, ao invés de usarmos, então, aqui no país, Coronavac, usarmos uma outra vacina? Ou não há essa possibilidade? Olha, eu espero que a gente possa usar as vacinas que estiverem disponíveis, né? Eu acho que nesse momento é uma corrida em favor da vida, na prevenção da infecção, da prevenção da mortalidade da infecção, que é o que mais nos preocupa. Então, se tivermos 1, 2, 3, 10 vacinas disponíveis, né, no menor espaço de tempo, seria o ideal. Nós precisamos ter uma vacina que seja eficaz o mais rapidamente possível, independente de ser de A, B ou C. Estamos correndo muito para que seja a nossa vacina. Estamos fazendo todo o esforço institucional, todo o esforço do governo do Estado, todo o esforço juntamente com os nossos colaboradores chineses, né, no sentido de que isso aconteça. Doutor Dimas, alguns países da Europa conseguiram um rápido controle da doença e, chegando o verão na Europa, todo mundo foi para a praia, todo mundo viajou, todo mundo tirou férias. E agora esses países estão amargando o retorno da doença, às vezes em algumas cidades até, com índices tão grandes, tão altos, quanto no ápice da pandemia lá nos países europeus. O que o Brasil pode aprender com esses exemplos do que não fazer aqui para a gente não ter o retorno a índices que nós amargamos nos últimos meses? Essa é uma pergunta importante. Quer dizer, embora os números nesse momento sejam decrescentes, eles são decrescentes no cenário atual. E no cenário atual ainda é um cenário de quarentena. Nós estamos em quarentena, né? A quarentena não terminou, a infecção não terminou, a pandemia não terminou. Pelo contrário, né? Tudo está acontecendo dessa maneira porque a quarentena está em vigor. E, portanto, se houver mobilização, né, de pessoas, aglomerações, isso que você mencionou aí, né,
o verão chegando, as praias lotadas, né? Enfim, tudo isso aí propicia de novo a circulação do vírus. Isso nos coloca numa situação anterior ao controle, né? Então, é preciso que as pessoas tenham isso em mente. Nós estamos em quarentena, as medidas de quarentena ainda estão em vigor. O fato de ter flexibilizações setoriais é exatamente porque nós o controlamos. Nós controlamos essa disseminação veloz que estava ocorrendo anteriormente. Voltando, para ter aglomeração, para ter vamos dizer, o abandono da quarentena, nós corremos exatamente o risco de viver o que está acontecendo na Europa hoje. Quer dizer, são as chamadas segunda ondas ou aceleração da epidemia. É tudo que nós não queremos aqui nesse momento. Então, é importante que as pessoas se conscientizem disso. Ainda o distanciamento social é fundamental. O uso da máscara é mais do que fundamental nesse momento. Quer dizer, já existem estudos demonstrando que o uso da máscara não só diminui a transmissão, como também diminui a gravidade dos casos, né? Isso explica em muito a queda de mortalidade, né? Então, é preciso que as pessoas se conscientizem disso. Nós estamos em quarentena, nós precisamos manter o afastamento social quando possível, nós precisamos usar a máscara de forma mandatória. Doutor, com a aplicação da vacina, a vida das pessoas, né, falando aqui em especial do Brasil, vai voltar ao normal? Então, por exemplo, essas idas a praias, estar em aglomerações, isso vai ser possível? A gente vê que, por exemplo, até na vacinação da gripe, tem pessoas que são imunizadas e ainda assim ficam gripadas, claro que com efeitos com menor gravidade, mas ainda tem. Como que fica essa questão? A imunização ela é 100% e a pessoa pode realmente ter uma vida normal e voltar, então, a estar com mais pessoas no mesmo ambiente? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Na minha percepção pessoal, nós temos que aprender, né, com essa epidemia. O uso de máscaras, ele demonstrou efeito positivo não apenas na transmissão, né, do coronavírus, mas na transmissão de doenças respiratórias. Nós nunca tivemos um número tão baixo de doenças respiratórias no Brasil. Quer dizer, nós nunca tivemos um número tão pequeno de crianças afetadas, né, por pneumonia, por gripe, por resfriado, né, exatamente em função do uso da máscara. Então, é um hábito, né, que, na minha percepção individual, e acho que é a opinião também da ciência, de uma forma geral, que o uso da máscara em situações de transmissão de doenças respiratórias é importantíssimo. É uma lição que fica. Podemos incorporar, né, ou, acabada a epidemia, esquecer dela e mais lá na frente vamos ter, eventualmente, que retomar esse uso. Então, são hábitos, né, que levam a humanidade, vamos dizer assim, a evoluir. Quer dizer, o uso de máscara em países da Ásia, por exemplo, é um hábito cultural, né? Quando vai se aproximando a estação do inverno, né, lá muitas pessoas usam. Aqui, se pelo menos as pessoas que estiverem sintomas respiratórios usarem a máscara, né, já será um grande avanço. Doutor Dimas, nos últimos anos, creio eu, que o Brasil nunca foi muito de investir em pesquisas, investir em centro de pesquisa, investir na ciência, né, nos cientistas. E agora, com a pandemia, nunca se falou tanto em ciência, nunca se falou tanto em Instituto Butantan, nunca se falou tanto em Fiocruz. Ou seja, parece que nesse momento todo mundo entendeu que a ciência é importante, que a pesquisa é importante, sim. A minha pergunta é o seguinte: o senhor acha que depois de passada essa pandemia, pode haver mudanças nessa preocupação, nessa valorização dos governos para com os institutos de pesquisa, para com os institutos que valorizam a ciência e que desenvolvem a ciência em prol da sociedade? Ora, nós que moramos aqui, trabalhamos aqui no estado de São Paulo, somos, nesse sentido, privilegiados. Nós temos as melhores universidades do Brasil, nós temos os melhores centros de pesquisa do Brasil, nós temos a FAPESP, que é modelo de agência de fomento.
Então, a ciência no estado de São Paulo sempre foi muito valorizada. Isso não é a regra na totalidade do Brasil. E veja, se o estado de São Paulo saiu na frente em muitas dessas questões, se o estado de São Paulo é um modelo de combate a essa epidemia, se o que o estado de São Paulo tem feito tem sido copiado por outros estados, é porque aqui existe a ciência, porque aqui quem está dando muitas das orientações ao governo são os cientistas, são os professores, são as pessoas que têm experiência. E não há dúvida, a ciência é fundamental. Quer dizer, nessa pandemia, a ciência mostrou não só o seu valor como investimento, como necessidade, mas ele está demonstrando que é a única forma que nós temos de combater, em definitivo, essa epidemia. Então, uma lição importante. Quer dizer, ciência é parte da vida moderna e ela tem que ser, sem dúvida nenhuma, fortalecida, porque é uma estratégia até de desenvolvimento nacional. Doutor Dimas, nós estamos produzindo aqui na casa um programa especial falando sobre as ações do parlamento durante pandemias e epidemias, né? E a gente acompanhou, então, a questão da gripe espanhola, também a situação da varíola e o papel fundamental e importante do Instituto Butantan para, né, a saúde pública em todo, não só aqui no estado de São Paulo, mas no país. E a gente vê que a gripe espanhola o coronavírus ali são muito parecidos, tanto as medidas adotadas pelo governo, as medidas adotadas pelas questões sanitárias, de saúde. Eu queria até que o senhor comentasse um pouco disso, né? Porque o Instituto Butantan mudou também a questão da saúde pública no estado e no país. O Instituto Butantan, ele surgiu em decorrência de uma epidemia. Quer dizer, no final dos anos de 1898, 1899, existia uma epidemia de febre bubônica aqui na cidade de Santos. E o Vital Brasil, que foi depois o primeiro diretor do Instituto Butantan, foi convidado a combater essa epidemia. E da experiência do Vital Brasil, principalmente no uso de soro antipestoso, é que foi fundado o Instituto Butantan. Então, o Instituto Butantan tem no seu DNA exatamente a missão de trabalhar contra as doenças transmissíveis, contra, no nosso caso aqui, que é muito paradigmático, quer dizer, a produção de soros contra venenos, que sempre foi a mais tradicional atividade nossa, e muito mais recentemente na questão da vacina. Quer dizer, a vacina que nós produzimos, como eu mencionei, nós entregamos ao Ministério esse ano 80 milhões de doses de vacina da gripe. Quer dizer, uma dose de vacina da gripe a cada 3 brasileiros. Foi um recorde do Butantan. E, veja, isso teve impacto nessa epidemia. Começamos a campanha da gripe antes e num volume muito maior do que era feito habitualmente. Então, é da natureza do Butantan trabalhar nesse sentido. O Butantan tem atuado, além da produção de vacina, além do desenvolvimento dessa vacina, tem atuado fortemente nos testes para o coronavírus, quer dizer, que eram uma deficiência que havia no Estado, e nós estamos sanando essa deficiência. Então, é da missão do Butantan, que é um instituto público, que vai completar 120 anos o ano que vem, trabalhar em função da vida. Essa é a nossa missão. Doutor Dimas, eu não quero colocar a carroça na frente dos bois, até porque a gente ainda está na pandemia, a gente ainda não conseguiu a vacina. Mas eu fico pensando se a prevenção não é válida para que a gente não venha no futuro sofrer com outros problemas similares à pandemia de Covid-19. E eu gostaria de saber do senhor se há o que se fazer por parte da comunidade médica, por parte da comunidade científica, porque se fala muito em superbactérias que estão sendo produzidas, que estão surgindo pelo mundo, se falam de novos vírus que podem aparecer nos próximos anos. Há o que ser feito de forma mais efetiva para se prevenir, para que no futuro a gente não sofra os mesmos problemas que estamos sofrendo agora com Covid-19? Olha, é a velha história, né? O mundo se preparou
intensivamente para uma guerra nuclear, né, que aniquilaria a boa parte da população. Mas não se preparou adequadamente para enfrentar, né, o inimigo, né, invisível, microscópico, invisível, como o vírus. Né? Quer dizer, essa é a grande lição. Quer dizer, os vírus são os inimigos poderosíssimos que vivem aqui conosco, que convivem aqui conosco, e às vezes eles pulam entre as espécies, como aconteceu com o coronavírus, e quando isso acontece, eles se tornam mortais para nós humanos. Então, nós temos que nos prevenir, sem dúvida nenhuma, investir na questão da detecção precoce desses eventos e ter um sistema de vigilância mundial. O mundo é globalizado. Quer dizer, hoje tudo acontece a uma velocidade supersônica. Né? Foi o que aconteceu com essa pandemia. A sua disseminação no mundo foi numa velocidade muito grande. Então, o mundo precisa se preparar, sem dúvida nenhuma. Os países precisam entender esses desafios que virão, né? Quer dizer, esse é mais um exemplo, essa pandemia é mais um exemplo de outras que já aconteceram e, sem dúvida nenhuma, virão outras. Então, nós temos que usar isso, ter essa experiência e nos prepararmos para não sermos devastados, né, lá na frente por um vírus mortal. Doutor Dimas Covas, médico, diretor-geral do Instituto Butantan, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Bom dia a vocês. Bom dia. Bom dia.